Bom dia, RN de volta. Agora são 6 horas e 14 minutinhos. Olha só, daqui a alguns anos, 5 anos mais ou menos, quem sabe, algumas profissões podem simplesmente não existir. Mas em que áreas a gente deve investir nesse momento, né? Os nossos filhos que estão aí se preparando para entrar no mercado de trabalho, que aptidões eles precisam desenvolver? Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente, né, um especialista no assunto na área de educação, que trabalha lá na Federação do Comércio, o diretor regional do SENAC do Rio Grande do Norte, Ranieri Pimenta. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Rio Grande do Norte. A gente sempre fica se perguntando o que o estudante que está se preparando para entrar no mercado de trabalho precisa ter para entrar no mercado de trabalho e ser bem-sucedido. Olha, uma das principais coisas que ele precisa ter é a capacidade de reaprender, porque uma coisa é certa, o futuro é muito incerto. Então, acho que ele precisa ter a capacidade de reaprender. Profissões como a área da medicina, por exemplo, uma área bem tradicional, a cada 45 anos, mais ou menos 50% do conteúdo dessa área deixa de fazer sentido. Em áreas como administração, por exemplo, que é a minha área, isso chega a 9 anos. Então, uma das coisas mais certas que se tem é que você precisa estar apto a reaprender. A gente tem aqui, inclusive, alguns trechos de uma apresentação que o senhor mesmo preparou, né? Vamos aqui mostrar aqui, pelo menos uma parte dela, um trechinho dessa aqui. Aqui é a primeira parte, né? Competências profissionais. Pode até se virar aqui um pouquinho aqui. Pronto, vem aqui para o meu lado aqui, que a gente pode vir para cá, que aí a gente vai se adaptando. Competências profissionais do futuro, né? Essa aqui é a primeira parte, a segunda, a parte da apresentação, isso exatamente que o senhor falou, né? 45 anos, a medicina, as pessoas precisam reaprender algo dentro da medicina, na física. Explica um pouquinho para a gente do que significa isso aqui. Mas aí é uma pesquisa que mostra que a cada 45 anos, o 50% do conteúdo da medicina, ele deixa de fazer sentido, ou seja, ele fica desatualizado. Como, por exemplo, na prática? Você imagina, por exemplo, que um diagnóstico, uma área de diagnóstico, o médico faz diagnóstico com base em alguns conhecimentos, em alguns conteúdos que ele conhece, e com o avanço das tecnologias, ele passa a conhecer novas técnicas, e que técnicas anteriores deixam de ser válidas, deixam de fazer sentido, precisam ser utilizadas outras técnicas para o nosso bem, melhores ou mais fáceis para a saúde. Vamos então para a próxima tela, que mostra aqui outro aspecto, né, que a gente está aí na fronteira de uma revolução. A gente passou por várias revoluções, né, por algumas revoluções, né, revolução tecnológica. Pois é, eu acho que talvez a gente não tenha tanta noção porque a gente está no meio dela, né? Então, você imagina que alguns anos atrás, um operador alguém que trabalhava coletando milho, por exemplo, tinha 50 pessoas coletando milho, de repente passou a ter uma pessoa só operando a coletadeira, e isso mudou, o homem mudou-se pela máquina, ou seja, a força humana deixou de ser foi substituída pela máquina. Isso vem acontecendo agora com outras áreas, infelizmente, para alguns que ficarem um pouco mais para trás, com a própria inteligência humana, né? Tudo que é repetitivo, todas as profissões que têm trabalhos repetitivos, eles são fadados a serem substituídos pela máquina. A gente passou pela Revolução Industrial. Essa revolução agora seria qual revolução? A gente costuma chamar de 4.0, a Revolução 4.0, onde você tem muito impacto de tecnologia, seres humanos convivendo muito com tecnologia, e a gente vai precisar de aprender a lidar com esses novos elementos que estão no nosso dia a dia. Daí o tal do ensino à distância, né? A gente está lidando muito com essas questões, universidades disponibilizando cursos à distância, os diagnósticos podendo ser dados, né, na medicina, no caso da medicina, à distância também, né? É preciso também se adaptar a essas questões. Pois é, você imagina a vida de um médico que ele estuda vários anos para poder se formar e fazer um diagnóstico, né? Você tem de um lado, ele estuda todo o conteúdo dele e ele conhece o histórico médico seu, por exemplo. Se você colocar tecnologia nesse processo, você pode trazer para diagnósticos não só o histórico que ele conhece, mas todo o histórico de conhecimentos da humanidade. E do outro lado, do lado do paciente, ele passa não só a conhecer o seu histórico médico, mas o das pessoas com quem você conviveu, das pessoas com quem você teve contato. Então, a probabilidade de o diagnóstico ser mais preciso é muito maior, né? Então, os médicos vão aprender a lidar com isso também, uma área bem forte. Então, a gente pode passar para a próxima tela, que mostra aqui
uma questão do impacto disso também nas crianças, né, de hoje. Pois é, eu lembro da minha filha perguntando para mim o que é que é, papai, o que é que eu vou ser quando crescer? Você é professor, como o senhor é? Você é administrador? Eu disse, minha filha, vamos com calma, porque o futuro é muito incerto, né? Um mundo que a gente chama de um mundo muito volátil, incerto, ambíguo. Então, realmente, as escolas precisam estar muito preparadas para isso, porque a gente está ensinando as crianças, os adolescentes e às vezes até os adultos também, para as coisas que estão acontecendo agora. E a gente tem que ter cada vez mais o olhar para o que vem para frente e que é realmente em diversas possibilidades. E é muito rápido como tudo acontece, né? Eu estava conversando ontem com a Diana Barreto, nossa editora-chefe, como tudo está acontecendo tão rápido que a gente usava o Walkman, né? Hoje em dia nem mais o iPod existe, né? Hoje a gente ouve música pelo celular, a gente vê vídeos pelo celular, então tudo está acontecendo numa velocidade gigantesca, a gente aprende pelo celular, né? Tudo está numa velocidade muito rápida, né? Pois é, você imagina, você ouvia música no Walkman, por exemplo. Hoje você pega não só o device, né, o aparelho, mas as músicas são escolhidas para você. Dependendo do aplicativo que você estiver usando ou do que você estiver assistindo, eles vão sugerir coisas com base naquilo que você, na sua experiência. Então, realmente isso tem mudado significativamente a forma como as pessoas se relacionam com as pessoas e, por consequência, como as pessoas se relacionam com o trabalho, né? E que o trabalho se relaciona com as pessoas também. Aí, qual o conselho que o senhor daria, então, para a pessoa que está pensando em entrar no mercado de trabalho nos próximos anos, né? O que ela precisa desenvolver, além dessa questão tecnológica, antenado com a questão tecnológica? Aí eu vou puxar uma fala do nosso presidente Marcelo Queiroz lá, que ele diz assim, olha, a gente precisa preparar as pessoas para estarem adequadas a esse novo mundo, né? Então, o reaprender é uma das características muito fortes. Comunicação é um elemento que é cada vez mais relevante, sempre foi, mas eu acho que cada vez mais relevante, porque as fronteiras ficaram muito, muito amplas, então aprender um novo idioma é cada vez mais importante. Pensamento digital, ou seja, usar a tecnologia como você está usando aqui agora, como a gente usa em diversas profissões, ao nosso favor. Os funcionários digitais têm 8 vezes mais possibilidades de serem profissionais de alto desempenho. Vamos ver aqui, por fim, aqui o futuro do trabalho. 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram inventados. E 2030 está aí às portas, né? Não está muito longe. Pois é, tem os alunos, por exemplo, que estão no ensino médio ou na escola ainda, certamente estão sendo formados as profissões que ainda sequer existem. Então, não dá para você falar de uma profissão específica, você precisa falar de pessoas que precisam ter competências como essa, de reaprender, de desaprender, de conhecer coisas novas. Adaptabilidade, né? Exatamente. É uma das 5 maiores competências buscadas hoje em dia no mercado de trabalho. Eu tenho que confessar que eu colei isso da sua apresentação. Tá. Muito obrigada, Ranieri, pela sua participação aqui no Bom Dia RN. Obrigado.